Acho que o grande problema do Vasco hoje é emocional. O Peck rezando no jogo contra o Sampaio Corrêa é a prova de que tem um problema emocional grave. O Peck chora quando a situação era de empatar com o Ituano na última rodada. Ou seja, o Vasco teria a faca e o queijo na mão, não fosse o desespero que está estampado no rosto dos jogadores. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Família vascaína, espero que essa tranquilidade aí da foto possa ser levada aí pra dentro de campo e o Vasco conquiste o resultado. Porque nós vascaínos estamos passando aí dias realmente frio na barriga, nervosismo. Essa tranquilidade aí da foto, Peck, jogadores ali que estão na foto, leve para dentro de campo, porque é uma decisão e o torcedor tá com o coração aí, irmão, daquele jeito, família vascaína. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Eu falei num vídeo anterior que esse confronto aí, Ituano-Vasco, vai parar o Brasil. E todo mundo fala só nisso, família vascaína. É o jogo do final de semana. Né? Campeonato Brasileiro da Série A resolvido, campeão da Série B também já está resolvido, a questão ali do rebaixamento na Série A, esse ano não tem nenhum grande ali perto de cair, então é o jogo do final de semana e mostra isso a Globo, né, que às 6h30 vai transmitir esse confronto, essa decisão, essa final que tá mexendo aí com todo o vascaíno e sem sombra de dúvida com os mulambos também. Você vê essas imagens aí que eu tô mostrando, eles estão com medo da gente voltar à elite do futebol brasileiro, tem essa questão aí da 777 querer administrar o Maracanã, então eles já estão sentindo a pressão, então quer mais um ano aí o Vasco na segunda divisão, então ali secando, então você imagina só a repercussão que vai ter esse jogo de amanhã, e por isso que a gente tá aí muito nervoso, eu pelo menos passei uma semana aí, rapaz, cara, que eu não sei nem o que comentar, família vascaína, bem nervoso, frio na barriga, tô muito nervoso mesmo aí com esse confronto aí, mas espero que dê tudo certo, família vascaína. Mas é um jogo que todo mundo tá falando. E aí eu quero trazer aqui ex-ídolos do Vasco para falar dessa decisão, como Mauro Galvão, como Edmundo, né? Porque, família vascaína, o Vasco chegou nessa última rodada aí precisando de resultado. Deveríamos ter feito um campeonato com bem mais tranquilidade e aí o coração do vascaíno ficar mais tranquilo, porque já passamos poucas e boas nessa temporada aí, nessa Série B, aquele jogo do Operário, jogo do Sport, a virada com o Criciúma. A gente poderia estar tranquilo aí se o Vasco não tivesse perdido para um time de férias e que não tinha ganhado de ninguém. Mas o motivo, por que chegamos até aqui nessa condição, família vascaína, de um jogo de vida ou morte? Mauro Galvão falou ontem no programa Os Donos da Bola. Vamos ver se você concorda com ele. Se liga só. Olha a diferença de números da defesa do Vasco do primeiro turno pro segundo turno. O primeiro turno foi ótimo, né? O Thiago muito bem, 19 jogos, só 11 gols sofridos. O segundo turno tem um jogo a menos ainda e já tem 25 gols sofridos. Mano. O que você acha que aconteceu para o Angu desandar dessa forma? O que aconteceu, eu acho, Getúlio, é que a equipe do Vasco ela é uma boa equipe, mas os outros times eles começaram a se reforçar, né? E aproveitaram quando houve aquele momento do mercado que você tem a oportunidade de fazer as contratações, o Vasco praticamente não trouxe ninguém. O Vasco não fez nada. O Vasco hoje tem uma SAF, mas a SAF não tomou decisão nenhuma. Uma coisa que é muito, assim, eu acho que é importante lembrar, Getúlio, o Vasco ficou de 1 a 2 meses sem treinador. Eu não tenho certeza. E isso é uma coisa muito ruim, os jogadores ficam totalmente fora, né? Você sabe que já foi jogador. Sim. O treinador bom ou ruim, você tem que ter o treinador. Aí você traz um interino de outro time, não dá certo, aí você pega o interino do teu próprio time, né, da comissão técnica, e coloca. E a pessoa que foi disse que não queria ser treinador. Então, é toda essa situação que fez com que o Vasco, eu acho que perdesse o embalo. E a gente tem que lembrar também do Zé Ricardo, né, que acabou saindo, e a campanha que o Vasco fez no primeiro turno se deve muito ao trabalho do Zé Ricardo, que ainda continuou um pouco depois que ele saiu, mas tem um momento que o negócio começa a fugir do controle. Então, eu acho que o Vasco demorou muito a tomar uma decisão. A gente não viu isso nas outras SAFs. O Botafogo contratou um treinador, contratou de 10 a 12 jogadores. O Cruzeiro, a mesma coisa, trouxe um treinador competente e trouxe jogadores também. Agora o Vasco, ele fez a SAF, mas parece que não mudou nada. Eu não vi mudança nenhuma. Continua a mesma coisa. Então, hoje o Vasco acaba tendo esse tipo de situação.
a equipe começou a sofrer, a ter dificuldades, né? Não tinha mais aquele encaixe quando tinha com o Zé Ricardo, e a gente vê que não houve nenhuma mudança, no sentido de, por exemplo, você ter um meia novo, um atacante novo, não é? Ou até mesmo um volante, né? E o Vasco depende ainda do Nenê. O Nenê tem 41 anos. Ele pode ajudar o Vasco? Pode. Mas ele não pode ser o jogador mais importante do Vasco. E hoje ele ainda é o jogador mais importante do Vasco. E o Vasco dependendo dos lampejos de um menino de 18 anos, que é o Andrei, carregando essa carga. Que tá jogando muito. E os outros 3 lá da frente também, Getúlio e Flávio. Os 3 lá na frente, o Figueiredo, o Edinaldo, o Marlon Gomes, estão jogando muito. Pô, mas sozinho não dá, cara. E teoricamente não era pra estar na conta dos moleques, né? Tinha que ter mais gente ali dando suporte, como o Botafogo trouxe um monte de cara mais conhecido, né? Não é pra trazer o Messi, nem o Neymar, não é. É pra trazer jogadores pra ajudar. Essa volta do Alex, Mauro, você esperava um pouquinho mais? Você acha que essa readaptação é complicada? Como é que você tá vendo? O Alex Teixeira, que é um grande ídolo, né? É a mesma situação, né, Getúlio, do Nenê. É tu ter que esperar muito de um jogador que está chegando sem ritmo. Ele estava num lugar, né, que o pessoal não joga tanto, né, e aí ele chega aqui, pega um time já com dificuldades e ele tem que ser o salvador da pátria. Não consegue, infelizmente. Eu acho que houve o erro maior do Vasco, para mim, está nessa situação de depender de um último jogo lá em Itu, contra o Ituano, foi de não ter tomado decisões no momento certo, né? O treinador tem que ter um treinador. Bom ou ruim, você tem que ter um treinador. Eu acabei não colocando aí, família vascaína, mas o Amêndola, que estava ali do lado do Mauro Galvão, o jornalista, ele complementa. Ele diz o seguinte, que o Ituano, ele, na virada do turno ali, ele contratou 7 jogadores. 3 são titulares nessa reta final aí de competição. Quando você pega aí os reforços do Vasco, ninguém é titular, até o próprio Alex Teixeira, que o Mauro Galvão aí muito bem comentou, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui também a opinião do Edmundo, que comentou sobre esse confronto aí diante do Ituano, essa decisão. Se liga só. Então, assim, o Vasco, os jogadores mais experientes, está tendo a sua primeira aventura num time grande. Alguns jogadores como o Thiago, por exemplo, que a torcida pega no pé. A grande oportunidade da carreira dele. Em um acesso com o Vasco, dá uma visibilidade muito boa, teve alguns momentos que ele jogou muito bem. O sistema defensivo tem jogadores como Léo Matos, como Edmar, são jogadores experientes, mas que não tiveram sucesso no futebol brasileiro. Aí do meio para frente, tirando o Nenê e Alex Teixeira, que são super experientes, tem muitos jovens, e esses jovens eles precisam ser melhor orientados. Então, assim, eu concordo com o Eric, a ansiedade atrapalha, e todos nós, torcedores do Vasco, estamos muito ansiosos para ver o que vai acontecer no domingo às 18h30, no estádio do Ituano, acho que é Novelli Júnior que se chama, se não me engano. Se não me engano, se não me falha a memória. Tá todo mundo ansioso para que isso aconteça com os jogadores, não poderia ser diferente. Mas a minha modesta opinião é que falta também organização. Quando você está organizado, você pode até, por ansiedade, errar um passe, errar outro passe, mas você está sabendo o que você vai fazer. Daqui a pouco você acerta um, acerta outro, a confiança volta. O Vasco precisa de um sistema que traga confiança para o torcedor e consequentemente, para os jogadores. Ao contrário, para os jogadores primeiro e depois para o torcedor, porque você vê que a coisa vai andar, que vai acontecer. Mas não tem sido assim nos últimos jogos. Tem sido um Vasco desorganizado, e aí toma o gol, sai perdendo, ou toma virada, como aconteceu no jogo contra o Sampaio Corrêa. Aí depois o Jorginho começa a improvisar, bota o Figueiredo na lateral, tira o volante, bota meia atacante, bota 3, 4 atacantes lá e por osmose, ou porque a torcida empurrou, o Vasco consegue ou a virada ou o empate aos 47 do segundo tempo, como aconteceu com o Sport. Então, se você entra organizado, sabendo o que você quer, você não vai sofrer, não vai ter esse tipo de problema. E a grande ansiedade dos torcedores, acho que é isso que está deixando o Eri inquieto, é que o Ituano é o melhor time do segundo turno. E nesse segundo turno, ele não perdeu nem para o Cruzeiro, nem para o Grêmio, nem para o Bahia. Só para citar os 3 primeiros colocados, porque o 4º colocado é o Vasco, o time que ele enfrenta no domingo. Então isso deixa a gente angustiado e ansioso, isso com certeza. Mas, para mim, a palavra-chave é organização. Se nesse período, porque o jogo foi na outra quinta-feira, se nesses 10 dias o Jorginho teve tempo de organizar a equipe, de encontrar um padrão tático, que dê segurança ao sistema defensivo e que dê a oportunidade de atacar quando o Ituano se expor, porque é o Ituano que precisa vencer. O jogo começa 0-0. O jogo começa com o Vasco classificado para a Série A de 2023. Então, você tem que jogar, você tem que estar organizado para jogar essa ansiedade para o outro lado. Para complementar a opinião aí do Mauro Galvão, a opinião também do Edmundo, eu quero trazer aqui o Rizek ontem no programa Seleção Sport TV. Ele comentou sobre essa questão aí de Alex Teixeira e Nenê realmente deixarem a desejar, não jogaram o que poderiam jogar, o que a gente imaginava, e aí o protagonismo do time nessa Série B ficou nos pés aí da molecada, do
Marlon Gomes, do Egnaldo, do Andrei Santos. Vamos ver aqui o comentário do Rizek, se liga só. Agora, eu esperava muito mais do Nenê e do Alex Teixeira. E hoje, quando a gente olha para a campanha, a gente vê que os garotos acabaram sendo os segundos protagonistas, né? Porque o grande protagonista é a torcida. Vasco estava invicto até o último jogo. A gente trouxe alguns dados dos garotos. O Figueiredo, por exemplo, marcou contra o Novo Horizontino nessa reta final, deu 2 assistências nos duelos contra o Operário e contra o Sampaio Corrêa, derrota para o Sampaio e vitória fora de casa contra o Operário. O Marlon Gomes, de 18 anos, marcou também na vitória sobre o Novo Horizontino. O Gabriel Peck, de 21 anos, deu assistência para 2 gols decisivos nas viradas contra o Operário fora de casa e o Criciúma em São Januário. O Andrei, talentosíssimo, de 18 anos, altamente promissor. É o vice-artilheiro do time, marcou 7 gols só no retorno. Ele é o volante com mais gols nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nenhum outro volante tem tantos gols como ele, que é o segundo artilheiro do Vasco na competição. Então, assim, era pra garotada estar jogando na boa, né? E pra Nenê e Alex serem os caras que hoje estariam carregando o Vasco. O que eu posso dizer aí dos comentários do Edmundo, Rizek e Mauro Galvão é que o Vascaíno quer se ver livre da pior gestão da história do Vasco, a pior gestão do futebol brasileiro. Em 2 anos, eles destruíram um clube em todos os sentidos. O Vasco não é respeitado dentro de campo e fora de campo também. Você vê aí o julgamento adiado, sem o jurídico do Vasco fazer nada, né? Então, realmente, eles destruíram o clube, tanto dentro e fora. A imagem do clube é horrível, dentro de campo os resultados são terríveis e a única coisa que salva o Vasco realmente é o seu patrimônio maior, que é o seu torcedor. Então o Vasco quer se ver livre dessa gestão de merda, né? E aí a 777 começar a comandar o futebol em 2023 na Série A, espero eu, né, que possa fazer um trabalho bem bacana, bem legal, que o Vascaíno realmente não aguenta mais sofrer. Isso foi palavras do Josh, família vascaína. Né? O Mauro Galvão ali falou da SAF que não fez nada e o Josh falou na última entrevista coletiva que ele apresentou o CEO, né, o Luiz Melo e o Paulo Brax, ele disse que não mexeria na estrutura, que ficaria difícil mexer com a competição em andamento, então ficaria o que o Salgado montou. Então, o que construiu o Vasco chegar até aqui nessa reta final e todo torcedor desesperado é essa gestão de merda. Complemento, repito mais uma vez, 2 anos de desgraça pro Vascaíno que essa gestão construiu aí durante esse período, família vascaína. Eu queria destacar aqui também o comentário do PC ontem também lá no Seleção Sport TV, que eu acho que retrata bem aí se o Vasco não conquistar esse acesso diante do Ituano. Se liga só. Eu acho que se o Vasco não conseguir subir, é mais uma paulada no único patrimônio que o Vasco tem, que é o seu torcedor. Porque se não fosse o seu torcedor, o Vasco talvez nem chegasse à última rodada, ainda com possibilidade de 2 resultados para conseguir a vaga. 3, porque ele pode empatar, ganhar e o Bahia perder por uma diferença de gols, que hoje o saldo é de 2 a mais para o Bahia. Se o Bahia perder por uma diferença, digamos, maior que a do Vasco, de 2 gols para cima, o Vasco consegue subir mesmo se não tiver competência. E caso o Vasco consiga o acesso à Série A, eu acho que o Vasco tem que render uma homenagem ao seu torcedor, por um longo tempo. Porque, repito, o Vasco só chega à última rodada em situação aflitiva de retorno à Série A, mas se não fosse a presença do seu torcedor, talvez nem na última rodada o Vasco... Bota a classificação. É isso, que a gente pode dizer que a torcida do Vasco merece esse acesso, porque a torcida do Vasco, ela jogou contra tudo e contra todos, jogou contra os adversários, contra os times da Série B, jogou contra a limitação do seu elenco, jogou contra a gestão, a pior gestão do futebol brasileiro, a pior gestão da história do Vasco. A torcida do Vasco jogou contra tudo isso e mesmo assim leva o Vasco na condição de estar ainda brigando por uma vaga, né? Se não fosse a torcida do Vasco, eu concordo com o PC aí, o time não teria condições aí de estar no G4 da Série B, porque é um time que depende somente da molecada, os crias, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.